Bom dia. Paz do Senhor. Eu e a Márcia entraremos em mais um diálogo tremendo. Se aquele diálogo de ontem já ensinou em 1 hora o que deve ser feito para que você possa agradar o Senhor nos mínimos detalhes, ao ponto dele resolver nos mínimos detalhes te agradar, nesse vídeo, nesse diálogo, nós vamos te instruir o quanto Deus é compromissado conosco e o quanto Ele deseja que sejamos compromissados com Ele. Há um paralelo, há uma conexão que deve exercer virtudes, resposta de Deus. E a maioria dos cristãos não estão conectados com Deus da forma que Ele gostaria que estivesse. As Sagradas Escrituras vão esclarecer isso. Muita gente tem a aparência de que vive, tem a aparência de que está bem com Deus, mas na verdade nem conectado está. Nem conectado está, por falta de compromisso. Nós vamos ensinar isso nesta manhã, neste vídeo. Eu quero dizer para vocês que em João, capítulo 15, versículo 14, Papai do céu, ele nos diz assim, para os arrebatados, tá? Para os arrebatados. Vós sois meus amigos. E agora, para todo crente, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Eu vou trazer isso no original grego e hebraico. A ideia que Deus traz no original grego e hebraico é o seguinte: se você fizer o que eu te mando, vocês são meus amigos. E tudo que o pai revela ao filho, o filho revela aos seus amigos. Deus não está revelando nada a servo. A servo não. Deus está revelando aos seus amigos. João, capítulo 15, versículo 14. Vós sois meus amigos, se fizeres tudo o que vos mando. Então eu quero dizer uma coisa para você. O nosso Deus, Ele é nosso amigo. Sabe por que Ele é nosso amigo? Porque Ele é compromissado comigo. Ele é compromissado contigo. A Bíblia vai dizer que Ele está comprometido conosco 24 horas por dia. Até quando dormimos. Ele tem uma aliança conosco. Ele tem um compromisso de nos guiar. A Bíblia vai dizer que além dele ter um compromisso de nos guiar, ele tem um compromisso de nos guardar, ele tem um compromisso de nos proteger, ele tem um compromisso de nos fortalecer, ele tem um compromisso de nos curar, ele tem um compromisso de nos suprir todas as necessidades. Mas também tem que ter compromisso com ele. Entendeu? Porque não adianta, Deus quer ter compromisso com a pessoa, né, e fazer tudo isso, né, para uma pessoa, por amor, ele deu até a vida dele, e a pessoa não quer nada com ele, não ora, não propaga o evangelho, né, porque a oportunidade assim, a gente sempre tem de falar de Jesus, né? A gente vai na rua às vezes e sempre encontra uma pessoa, né, que precisa de ouvir, ou numa fila, a gente sempre puxa, né, um assunto que a gente ali acaba pregando. Isso a gente tem que fazer, porque isso é pregar o evangelho, né? A gente arruma uma brechinha para divulgar a palavra do Senhor, para falar, para pregar, né? Para instruir, né, a pessoa sobre Jesus, conhecer Jesus,
sobre a volta de Jesus, porque aquilo que Deus coloca no nosso coração é o que a pessoa precisa, o que a pessoa precisa ouvir. Então, isso é ter compromisso com Deus. Nós ontem tivemos a oportunidade, se deparamos com uma pessoa, né? Tivemos a condição de estar conversando com uma pessoa e nós dois aproveitamos esse ensejo e fizemos isso que a Márcia acabou de falar. Orientamos. Isso, né? A gente sempre faz isso. A gente tem um compromisso com Deus. As pessoas estão doentes. As pessoas estão doentes, porque quem não tem Jesus está doente. Né? As pessoas estão doentes, carentes, e aí tem que ter alguém que pregue, né? Como diz o louvor da Fernanda Brum. Como virão se não há quem pregue? Né? As pessoas às vezes morrem sem conhecer Jesus porque não tem quem pregue. Não tem. Aí, mais um louvor revelado. A Márcia é uma benção. Eu amo isso. Fernanda Brum, como virão que não tem quem pregue. Agora veja bem. Grava bem isso. A gente gosta de usar Bíblia. Bíblia, livro, capítulo e versículo. Né? Deuteronômio, capítulo 29, versículo 10 até o 12. Ali Deus traz uma palavra poderosa. Poderosa. Porque o Senhor vai dizer o seguinte para o seu povo. Para o seu povo, num todo. Como diz hoje para nós maranatas. Para a nossa igreja. Para a igreja dele. Vós estáis hoje todos perante ao Senhor, vosso Deus, os cabeças das vossas tribos, os líderes do seu rebanho, os vossos anciões e os vossos oficiais, todos os homens do meu povo, os vossos meninos, as vossas mulheres, os vossos estrangeiros, estão no meio do meu povo, desde o rachador de lenha até o tirador de água, para que entres na aliança do Senhor, teu Deus, e no juramento que hoje o Senhor, teu Deus, faz contigo. Esse é o compromisso que eu tenho com aquele que eu chamo meu povo. Eu tenho um compromisso com o meu povo desde o pequenino até o ancião, de, por juramento, fazê-los entrar na terra prometida, pautado numa aliança, pautado num compromisso que eu tenho com vós e vós tem que ter comigo. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 10, 11 e 12. Agora veja bem. Compromisso com Deus exige renúncia. Isso que é difícil. Isso é que é difícil. Ninguém quer renunciar à carne, ninguém quer renunciar às vaidades, ninguém quer renunciar várias coisas, né? Que cada um sabe o que tem que renunciar, mas não renuncia. Né? Ninguém quer renunciar aos seus bens materiais. Não estou falando que tem que sair dando nada, mas a Bíblia fala que nós temos que ajudar o próximo, né? Um ajudar o outro, dar uma cesta básica, ou comprar um gás, ou algo do tipo, né? Porque na Bíblia fala assim, o Senhor vai falar assim, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive doente e não fosse me visitar. Né? Então, isso é uma renúncia, porque se você não renuncia essas coisas, assim, achar uma pessoa doente, ir lá fazer uma oração, você não está renunciando o seu tempo para ir lá orar pelaquela pessoa, né? Sabendo que aquela pessoa está enferma, pode morrer sem Jesus, você não renunciar um pouquinho do seu tempo para pregar aonde tem que ir, visitar um doente no hospital, né? E isso aí, se quer renúncia, não é só de vaidade, o tempo também. O tempo também conta. Você tirar um pouquinho do tempo
para fazer a obra de Deus. Renunciar um tempo para orar, renunciar um tempo para adorar o Senhor, porque muitas das vezes as pessoas só querem ficar vendo televisão, né? Só pensam em curtir, mas não tiram um tempo para falar com Deus, não tiram um tempo para ouvir uns louvores, não tiram um tempo para pregar, não tiram um tempo para visitar um doente, não tiram um tempo para nada. Nem para ler a Bíblia. Nem para ler a palavra do Senhor, que é o alimento espiritual. Né? Nem para se alimentar. Então, isso é renúncia. Renúncia é tudo isso. E aí eu aproveito o ensejo e digo que no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 26 e 27, vai dizer que se alguém vem até Jesus e não aborrece, né, com o seu tempo. Veja bem, aqui a ideia do original grego e hebraico é essa. Se você não aborrece o seu tempo, tá, que você se dedica ao teu pai, à tua mãe, à tua mulher, aos teus filhos, a teus irmãos, a tuas irmãs e a tua própria vida, que às vezes quer estar diante de um futebol, diante de um jornalismo, diante de uma novela, diante de um filme secular, diante de um entretenimento, diante de uma situação que é prazerosa para a sua carne, para o seu ser, para a sua vida. Se você não aborrecer esse tempo, aí tá, é o que está aqui no original grego e hebraico da Bíblia. Se você não aborrecer esse seu tempo, com toda essa circunstância que eu estou falando, você não pode ser discípulo de Jesus. Porque Deus quer que você tome a sua cruz e venha após Ele, para que você possa ser seu discípulo. Você tem que renunciar ao seu eu, você tem que renunciar à sua carne, você tem que renunciar aos seus desejos pecaminosos, você tem que obedecer. Obedecer a Jesus. Se Deus falar assim, uma pessoa te prejudicar muito, a ponto de destruir a tua vida, mas o Senhor falar para você, vai lá naquela pessoa e diga que eu tenho uma obra com ela, peça perdão a ela, mesmo que aquela pessoa tenha te ferido muito, e dê um folheto a ela, e diga que eu tenho uma obra com ela, você tem que obedecer. Sabe por quê? Se você não obedecer, você não é discípulo de Deus, não é discípulo de Jesus, você está passando, não está deixando o seu eu, está fazendo a tua vontade, não a de Deus, porque Deus mandou, Deus dá uma ordem e tem que se cumprir. Isso. Então, ter compromisso com Deus, além de exigir renúncia, exige disciplina. Disciplina na oração, disciplina na meditação da palavra, disciplina no jejum, disciplina na consagração, disciplina no enchimento do Espírito Santo, disciplina na comunhão com o corpo da igreja. E se essa igreja está corrupta, se essa igreja te botou para trás, ainda assim exige disciplina, que você ore pelo menos por eles. Ore por eles, porque estão perdidos, estão em trevas, não te aceita porque é luz. Ore para que eles deixem de ser trevas e venham a ser luz com Jesus, venham a ser luz contigo. Venha se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Venha até a nós arrependido, né? Que confesse seus pecados. Além de termos que ter disciplina na renúncia, disciplina na disciplina, né? Compromisso com a renúncia, né? Compromisso com a disciplina, devemos também ser perseverante. Compromisso com Deus exige perseverança. Precisamos vencer o cansaço. Precisamos vencer a comodidade, precisamos vencer os falsos sentimentos, precisamos vencer a falsa espiritualidade, precisamos vencer as condições adversas. Por isso que Deus fala que diante de tudo isso que vem para nos prostrar, a gente tem que combater e se pôr de pé. Que vem para nos entristecer, a gente tem que combater e se alegrar. Que vem para nos desanimar, a gente tem que combater e se animar. Tudo isso que surge em nossas vidas, o cansaço, a comodidade, os falsos sentimentos, a falsa espiritualidade, as condições adversas, ela vem para nos fazer retroceder. Mas Deus está falando, não, se você retroceder, minha alma perde prazer em você, você avança. Avança cantando, porque tu retrocede chorando. Avança
animado, porque tu retrocede desanimado. Avança de pé, porque você retrocede prostrado. Avança cantando, porque você retrocede extremamente calado. Né, Márcia? O povo tem que compreender isso. É que nem foi a pregação de ontem, né? Vai tudo bem? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Vai tudo bem. Entendendo? Então, além de termos que ter compromisso com a renúncia, compromisso com a disciplina, compromisso com a perseverança, temos que ter compromisso com Deus. É o principal. É o principal. Se não tiver compromisso com Deus, a pessoa fica pensando assim, por que que não dá nada certo na minha vida? Por que que dá tudo errado? Por quê? Não pergunta por quê, pergunta pra quê? Pra quê? Pra quê? Será que é pra aprender? É para aprender a ser obediente? É para aprender a entrar no querer de Deus? É para aprender a entrar na vontade de Deus? Pergunta para Deus. Por quê? Por quê? Porque está desobediente, porque não faz a vontade de Deus, porque não obedece. Então, ser compromissado com Deus... Deus não tem prazer em ver os seus amigos doentes na fé. Deus não tem prazer em ver as pessoas passando necessidade, passando aperto. Deus não tem prazer em ver as pessoas fracas, enfraquecidas. Deus não tem prazer nisso. A gente tem as lutas. O vale é para aprender. A gente passa pelo vale, mas tem que passar dando glória. Tem que passar falando com Deus. Tem que passar falando, Senhor, eu sei que uma hora eu vou sair do vale, mas me ajuda, me ensina, me capacita, porque é Deus que capacita, né? Então, é isso. A gente aprende de Deus, mas a gente estando no querer de Deus, que senão Deus só fica lá olhando. Olha. Justamente. E aí é que está o grande problema. Deus tem olhado para os crentes e não tem visto, na sua grande maioria, que vai ficar só no chamado, não vai ser escolhido. Não vai ser escolhido. Por que não vai ser escolhido? Porque não exercitou os dons que receberam, enterraram os seus talentos, enterraram suas vocações, enterraram os seus chamados, enterraram os seus dons. Vai ficar para trás, vai ficar no deserto, vai ficar no vale, não vai sair do vale, não vai sair do deserto. A ideia do Senhor é que tu saia do vale, sai do deserto para quê? Para quando outras pessoas entrar no vale, entrar no deserto. Aprender com você. Aprender com você, eu saí do vale, eu saí do deserto. E é o testemunho, né? É um testemunho de vida, é um testemunho. Eu saí do vale, eu saí do deserto, porque eu exercitei os dons que recebi. Eu não enterrei o talento, eu executei, eu exercitei, eu fiz valer, eu me comprometi com Deus além das aparências, além das adversidades, além das provações. Eu estava no deserto, mas eu trabalhei para ir adiante, até sair do deserto e chegar na terra prometida, até chegar na bonança. Eu fiz por onde sair da tempestade e alcançar a bonança. Eu fiz por onde chegar do outro lado e hoje está na condição de te ensinar a sair também desse deserto, a sair também desse vale. Eu venci o mundo. Eu não amo o mundo nem as coisas que no mundo há. Eu venci o mundo e hoje eu posso te ensinar. Se o próprio Senhor Jesus passou, né? Por isso tudo, passou fome, passou sede, né? Quando Satanás tentou ele lá no deserto. Então, quer dizer, se o próprio Senhor Jesus passou isso, para quê? Para que nós viemos aprender com ele. A como vencer o deserto. Entendeu? Então, é isso. Nós temos que vencer, mas vencer com Cristo, porque na Bíblia fala que com Cristo nós somos mais que vencedores. Então, quem se compromete da forma que Deus deseja, vai ter consciência do seu chamado. E uma vez que você tem consciência do seu chamado, conforme está em João 15, do versículo 1 ao 4, conforme está em Mateus 28, do versículo 19 ao 20, uma vez que você tem consciência do seu chamado e exerce ele, você não vai ficar só no chamado. Você vai ser escolhido para ser arrebatado. Você vai ser escolhido para ser arrebatado com a sua família. Você vai ser escolhido para ser arrebatado com a sua família, comigo, com a Márcia e com a minha família e com a família da Márcia. Essa é a mensagem de hoje.
Tenha compromisso com Deus. Tenha compromisso que exige renúncia, que exige disciplina, exige perseverança, exige compromisso com Deus. Ora pelo grupo Maranata, porque tem muita gente carente de oração. Não precisa fazer uma oração em áudio, mas você bota teu joelho no chão e ali você fala com Deus, você já está fazendo a obra. Porque todos os Maranata estão passando prova, estão passando luta. Então, ali a gente já está fazendo a vontade de Deus, é um orando pelo outro. Nós já estamos no querer de Deus. Ora pelos hospitais, os enfermos, as crianças que estão doentes, os idosos, né? Ora pelas guerras lá, para Deus entrar lá, né? E cessar aquela guerra lá dos ucrânios lá, né? Então, isso é entrar no querer de Deus, fazer a obra de Deus, tá? É fazer a obra do Senhor, é a vontade de Deus, é orar. Eu não conheço ninguém perto de mim para me visitar e orar. Bota o teu joelho no chão no teu quarto. A Bíblia fala assim, entra pro teu quarto, ali no íntimo com Deus ali, bota o teu joelho no chão e ali você fala com Deus que ali o Senhor está presente. Não precisa ninguém nem ouvir, mas ali você e Deus ali, ó, você no já está fazendo a obra e ali o Senhor já vai te dando uma injeção de ânimo e ali Deus já vai te abençoando, Deus já vai vendo o seu sacrifício, né? Porque é com sacrifício mesmo, é com sacrifício. Deus fez o sacrifício de morrer na cruz por nós, então nós faz o mínimo, que é orar um pelo outro e buscar a Deus pela madrugada. Isso é o mínimo que a gente faz para Deus. É o mínimo. Aí você agrada o Senhor, está compromissado com o Senhor. Ora para Israel, ora pelo Brasil, ora pelas nações, ora pelos judeus, ora pelos gentios, ora para os crentes, para os não crentes, ora pelos inimigos. Ora pelos inimigos. Né? E pronto, é isso. Tá bom? Fiquem todos com Deus, compromissado com Deus, agradando a Deus.